Olá a todos os ouvintes do canal Estratégia da Paz e você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E após ouvir e assistir o vídeo, quem quiser dar opinião, dar like, negativar, tudo é bem-vindo, toda manifestação é bem-vinda. Hoje veio uma ideia aqui para mim falar um pouco, sobre o documentário Ilha das Flores. Acho que a maioria das pessoas conhece esse filme porque ele é muito passado nas escolas, né? Eu conheci esse filme na escola. Eu lembro que me impactou bastante, né? Eu nem sei se poderia chamar de curta-metragem, né? Mas algumas pessoas se referem a ele como um curta-metragem. E ele tem uns 12 minutos, mais ou menos. Quem nunca assistiu, eu recomendo. É só digitar aí no YouTube, escrever Ilha das Flores, que você facilmente encontra e assiste, né? Mas por que que eu acabei tirando esse filme aí do calabouço, digamos assim, porque eu nem lembrava mais desse filme, pra ser sincera. Eu acabei lembrando dele porque recentemente eu estive em Porto Alegre e lá eu fiz um passeio de barco que se chama, acho que é Cisne Branco, alguma coisa assim. É um passeio ali, acho que dura 1 hora mais ou menos. E ali num determinado ponto ali do passeio, eu nem sei se é uma pessoa que tá ali no barco que fala isso ou se é uma gravação que falou, olha, ali acho que se não me engano é Ilha Grande, onde foi feito aquele documentário muito conhecido, premiado, Ilha das Flores. Na hora eu lembrei, né? Na hora eu falei, mano, eu tinha esquecido totalmente, né? Desse filme. Aí eu acabei, quando eu voltei para casa, eu tava ali navegando pelo YouTube, aí falei, vou assistir de novo, né? Vou deixar assistir de novo para ver depois de tantos anos, qual que é a impressão que eu tenho, né? Do filme, né? Aí eu assisti, aí eu pesquisei um pouco, eu vi o filme de 1989. E o engraçado é que é muito atual ainda, né? Pouca coisa mudou daquela época para agora, né? E eu acabei pesquisando mais e eu tive ainda uma surpresa maior ainda, que tem alguns vídeos aí no YouTube que mostram depois foram feitas entrevistas com os moradores ali do local, né? Que na verdade não era o lixão lá que eles iam, não é na Ilha das Flores, é nessa Ilha Grande, né? Só que no documentário ele faz ali, dá a entender que é a Ilha das Flores, acho que pra ficar assim, pra ter toda uma ideia ali pra ter toda uma estética ali do filme, né? Manter essa estética. E as pessoas, assim, elas não gostaram, pelo menos as que foram entrevistadas, né? Claro que é um lado ali da história, né? Eles não gostaram muito de participar, porque eles contam ali que quando eles fizeram ali a participação, eles não sabiam exatamente do que se tratava, né? Eles achavam que seria algo diferente, assim, não mostraria assim daquela maneira, eles não seriam mostrados daquela maneira, né? Alguns até falam que choraram quando foram assistir e eles falam que também não
foram assistir o filme muito tempo depois, que nem passaram o filme para eles. E alguns deles, quando acabaram perdendo o emprego ou perdendo oportunidades de emprego por conta do filme, porque quando eles falavam que eram ali daquele local, as pessoas não queriam contratar eles pelo preconceito de onde eles haviam, de onde eles vinham e pelas imagens ali as associações que eram feitas no filme, né? Então essas pessoas, né, pelo menos que foram entrevistadas, elas estavam ali descontentes, falaram que pouca coisa mudou de lá para cá. Uma senhora até fala que ela fala assim, ela não é tão radical assim de falar que nada mudou, mas ela fala assim que naquela época eles não tinham nada, não tinham água, a água acho que era só do caminhão-pipa, luz, e hoje em dia algumas melhorias foram feitas, né? E então eu acabei que eu não sabia esse lado, né? Pra ver como que as coisas são, né? Como que ainda hoje a gente vai ali, assiste um filme e não, pelo menos essa vez agora que eu assisti, eu não me coloquei tanto assim no lugar deles. Só que depois, vendo essa parte deles falando, né, o que aconteceu e tal, eu lembrei que na época lá que eu assisti, que eu era adolescente, eu acho que eu senti, sim, um certo constrangimento, sabe, acho que principalmente numa parte ali que eles fazem, que tá as mulheres ali com as crianças, assim, meio que numa parte, meio como se fosse uma parte, assim, de estúdio, que eles fazem um movimento da mão com as pinças, o movimento de pinça do dedo, né? Eu lembro, sim, de ter sentido um certo constrangimento, né? E para ver, né? Às vezes o tempo a gente vai perdendo certas noções de algumas coisas, né? Ou sei lá, às vezes uma certa sensibilidade ali, né? Que fica mais assim anestesiada, talvez. E o filme eu acho ainda muito válido assistir, né? A sequência ali. Hoje em dia ainda no YouTube tem algumas coisas assim que tem mais opções ali parecidas com aquilo, mas na época eu lembro que foi algo bem diferente, assim, quando eu assisti, né? E é muito interessante, assim, eles falar dessa temática, assim, porque no filme, por exemplo, eles falam ali que as pessoas, essas pessoas e mulheres e crianças aí da ilha, eles são alimentados ali com o lixo, né? Depois dos porcos, né? Mas aí nesse outro vídeo que eu assisti, que explica que não é bem assim, eles falam que não era bem assim, né? Que eles recebiam essa comida, que não era lixo, era uma comida ali que não era própria para venda, né? Porque para vender a verdura, as hortaliças, o tomate ali, ele tem que estar 100% perfeito, né? E isso daí que eles recebiam ali não era 100% perfeito, mas era próprio para consumo. E depois esse resto que ia para os porcos, né? Mas no filme é colocado como se eles fossem alimentados depois dos porcos, né? E mesmo que não seja a realidade isso,
tem muita realidade, eu acho, nessa colocação aí do filme, do autor do filme, né? Acho que é o Celso Furtado. Por quê? Porque ele coloca ali a mulher ali do começo do filme, que compra ali o tomate, né? Ela tem o dinheiro, por isso que ela compra ali o tomate, os tomates em perfeito estado, e até um dos tomates não tá perfeito, e ela pode se dar ali ao luxo de jogar ele no lixo, né? Porque ela tem dinheiro para isso, né? Por isso que ela tem essa opção, né? E os porcos, no caso, os porcos da ilha, eles receberiam a comida melhor selecionada porque eles têm o dono, o dono deles proporciona isso para eles, né? E as mulheres e crianças lá da ilha que precisam pegar esse lixo para sobreviver, eles se encontram nessa situação porque eles não têm nem dono e nem dinheiro, né? E isso, sim, se você pensar na nossa sociedade, observando outros aspectos, é uma realidade, sim. É uma realidade, sim, em muitos aspectos. O dinheiro realmente é o centro de tudo, assim. E em muitas situações, se a pessoa não tem o dinheiro ali, não tem algo que, digamos assim, a proteja, ela está ali numa situação de vulnerabilidade, né? Eu acho que ele colocou assim no filme para passar essa coisa, assim, que é uma realidade no Brasil, né? Era naquela época, ainda hoje continua assim, e vai saber por quanto tempo isso não vai continuar, né? E é algo assim que é pouco falado, né? Naquela época devia ser pouco falado, hoje em dia ainda não. Pouco se fala sobre isso, né? As pessoas olham como se fosse uma coisa assim que não existisse mais, né? Como se ninguém convivesse mais nessa situação, né? Porque eu acho, por um lado, né, para pessoa assim que tem um conforto assim de ter a casa dela, ter o dinheiro para comprar a comida dela, de certa maneira é um incômodo ali, né? Porque quando a pessoa olha e vê essas situações, porque ela vê de certa maneira que aquilo está muito errado, né? Porque até ele coloca ali com uma certa ironia, né, que o encéfalo humano é desenvolvido, então, entende, com todo esse desenvolvimento e tal, e nós convivemos até hoje com pessoas da nossa espécie que elas não têm nem o básico, né? Não tem o básico, que é um alimento ali, né? E isso é vergonhoso para todo mundo, né? Para todos os humanos. Porque não tem como você. Tudo bem, pode ter pessoa aí que vai falar, não, mas é assim mesmo, é a lei do mais forte, é a natureza e tal. Mas no fundo eu acho que para a maioria de nós é algo ali que às vezes a pessoa fala isso, mas dentro dela tem sabe, aquele incômodo, né? Eu acho, e o incômodo às vezes é tão grande que as pessoas preferem fingir que nada tá acontecendo, né? Que aquilo nem existe, que é algo raro. E não é, né? E não só no Brasil, no mundo, né? Ainda tem muita gente aí
que tem dificuldade de encontrar o alimento do dia, né? Ela acorda e já tem que pensar como que ela vai fazer para se alimentar naquele dia, né? E não tem, às vezes, coisas básicas ali. E a minha opinião sobre isso é que se você pensar o nível assim evolutivo, nossa, a quantidade de informação que nós temos, eu acho que se isso ainda hoje acontece, eu acho que tem um lado que é proposital, entendeu? Tem certo lado aí do sistema que faz parte do sistema ter esse percentual de pessoas que encontram-se nessa situação, assim, né? Que elas ali vulneráveis, você, digamos assim, você consegue, tem mais facilidade ali de manipulá-las, talvez. Porque para mim é a única explicação. Eu acho que se tivesse a coisa no natural por si só, eu acho que não teriam tantas pessoas nessa situação. Poderia até ter algumas, mas não tantas, né? Como a gente encontra hoje em dia, né? Então é um negócio triste, né? Que faz parte aí da realidade até os dias de hoje, né? E é interessante esse filme, né? Que bom que passam nas escolas, né? A maioria das escolas eu acredito que passa esse filme, porque ele nele passa muitos elementos assim que o adolescente ali ele tá lidando, ele tá aprendendo sobre aqueles temas, né? Então tem muito a ver passar esse tipo de filme numa sala de aula. Mas é uma coisa que a pessoa nunca mais esquece desse filme. Ela não esquece. E mesmo que eu tenha ficado aí anos sem assistir, foi algo ali que estava ali dentro de mim, né? E olha como é bom, às vezes a gente, igual eu falei no outro vídeo, você viajar, porque você às vezes tira umas coisas do fundo do baú ali, que às vezes era bem o que você tava precisando tirar mesmo, né? Pra cair umas fichas assim, né? Então é isso, pessoal. Recomendo aí que quem não assistiu assista, né? Se vocês souberem de outros pontos de vista a respeito do filme também e quiserem comentar. E comentem também se vocês sabiam que existia esse outro lado aí, o lado das pessoas que participaram do filme, a visão delas a respeito do filme, a perspectiva, né? E é isso, até mais.